Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Tá vendo? Chegou a sexta-feira, hein? Ufa, que delícia que é a sexta-feira, não é? Pois é, já que nós falamos em delícia, presta atenção. A gente, quando se alimenta, muita gente fala assim, preciso comer porque eu tô com fome. É meio conversa, viu? A gente come, claro, porque tá com fome, mas continua comendo porque tá gostoso. E aí nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Nós vamos falar com a doutora Estela Freire Remo, que vocês conhecem, claro que vocês conhecem, já viram muito e continuam vendo ela no programa da Flor. Mas hoje, ela que é nutricionista, veio aqui falar pra gente sobre alimentação, uma alimentação saudável, que é uma coisa muito em moda hoje, não é? Pois é, vamos ver. Vamos tirar o máximo de proveito aqui da doutora Estela. Querida, obrigado aqui pela presença. Obrigada, você eu. É minha colega de trabalho também, né? Tudo bem? Tudo jóia, Alberto. Que bom, que bom. Eu vejo muito você aqui quando eu estou fazendo o programa, quando você vai apresentar o programa junto com a Flor, fazer Sim, comida, na sequência aliás, do seu. delícia, né? E a gente tá aqui, a gente sai, a gente se cruza ali, se cumprimenta e tal. E descobri hoje que somos vizinhos, né? Olha, que mundo pequeno, né? Mundo pequeno, verdade, verdade. Pois Muito é. obrigada pelo convite, é sempre uma oportunidade e tanta participar ainda mais do seu programa, que é um programa que é importante a todos vocês. E a população sempre precisa de informação, sempre precisa de pessoas que estejam querendo passar uma informação importante, uma informação verdadeira. Então, a alimentação saudável, que é o que a gente vai falar aqui, é fundamental para todos nós, desde a amamentação até o idoso. Então, tem que ser sempre muito bem organizada e distribuída. E quem é a pessoa melhor para prescrever uma dieta? O nutricionista. Muito bem. Já gostei aí da sua introdução, Estela. Brasileiro, come bem ou come mal? O brasileiro comia bem. Comia bem? Comia bem. Depois que veio essa história da americanização, em que você começa a ter os junk foods e que são, na verdade, os fast foods, aquelas preparações que são rapidamente prontas. Então, as comidas industrializadas, o nosso hábito brasileiro de ter o arroz, o feijão, uma saladinha simples, aquela saladinha com alface, tomate, uma cebolinha, já seria o suficiente. E o arroz, o feijão, uma carninha, uma verdura, né? Mineiro geralmente adora comer couve, o que é excelente para a saúde. Então, quando a gente começou a introduzir as frituras, então entra batata frita, entra salsicha, entra os alimentos industrializados, os alimentos rápidos, porque as pessoas não estão dispostas ou então criam empecilhos. Eu não gosto de cozinhar, ou então eu não tenho tempo de cozinhar. Isso foi prejudicando a nossa alimentação. Hoje, metade do Brasil está no sobrepeso e obesidade e metade está dentro do peso adequado. Olha então, aí. é muito sério. Estela, você falou que não tenho tempo para cozinhar e tal, mas não temos tempo para comer. Né? As nossas refeições também são muito rápidas. Vamos até esquecer o fast food, mas se você vai a um restaurante e você come isso que você falou, olha, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, aí uma verdura cozida, chicória cozida, que é uma delícia, né? Aí uma saladinha e tal e um bifinho grelhado. É uma alimentação saudável, tá certo? Sim. Mas se você comer isso aí em 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos, como é que é? É complicado, principalmente porque o seu sistema digestório vai processar este alimento de maneira diferente. Então, aí podem vir as doenças do nosso trato digestório, então seja azia, má digestão, refluxo, queimação. Então, a boa mastigação deve ser aquela em que você mastiga muito bem os alimentos, porque seu organismo vai mandando mensagem dizendo, olha, já estou sendo alimentado, já estou ficando saciado. Por isso mesmo que é importante você começar por uma salada nas grandes refeições, almoço e jantar. Então, quando você está mastigando as folhas, porque você não consegue simplesmente engolir, como o arroz e feijão, você dá duas mastigadas
mastigadas e engole, não. Então, quando você está mastigando as folhas, seu cérebro já está recebendo uma mensagem dizendo seu corpo está sendo alimentado. O hormônio da sensação de saciedade já vai sendo produzido. A hora que você chega no prato principal, o que é o prato principal? É a proteína. Então, é o peixe, a carne, o frango, o ovo, a carne de porco. Então, quando você chega nesse prato principal, acompanhado das guarnições, arroz, feijão, ou uma verdura somente, ou um legume, você já vai comer em menor quantidade. Então, isso seria o correto. 15 minutos seria o mínimo para você fazer uma refeição razoavelmente aceitável. Assim, o tempo de mastigação. É uma coisa absurda, né? Porque eles demoram, eles fazem aquela vários pratos, né? Então agora, é outra... Estela, eu li um livro sobre nutrição de... Me fala o nome aqui do autor. O nome do livro é Você, Proprietário do Seu Corpo. E ele dá uma sugestão maravilhosa. Ele diz o seguinte, e eu usei muito tempo, e olha que eu perdi peso e me senti muito bem. Faça um prato de salada e coma em 10 minutos. Se você comer em 7, você fica 3 minutos esperando para comer. Depois você come um grelhado, você come uma proteína tal, não sei o quê, um pouquinho de arroz e tal. Aí depois, em 10 minutos também. Em 10 minutos. Se você comer em 5, você espera mais 5. Aí ele falou, depois você pode comer o que você quiser. Você não come mais nada. Você não aguenta, você já está saciado, verdade. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho aqui da doutora Estela Freire Hermann, nutricionista, especialista em padrões gastronômicos. Você fez faculdade, né, Estela? Fiz faculdade. Fiz faculdade de nutrição. Ah, tá. São 4 anos de nutrição. Qual que é a diferença do nutricionista com o nutrólogo? O nutrólogo é médico, o nutricionista é nutricionista. Então tem uma formação diferente. O médico, depois ele faz uma especialização em nutrologia. Então depois ele tem cursos que demoram 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, para se formar como nutrólogo. Aí é o médico nutrólogo. Nutricionista é a que prescreve a dieta, é que tem algumas áreas de atuação. Por exemplo, o correto seria em todo restaurante ter uma nutricionista responsável. Não tem. Infelizmente, toda farmácia tem que ter um farmacêutico? Exatamente, mas infelizmente não tem. Mas isso seria o correto ou é lei? Isso é o correto. Infelizmente, não é lei. No Brasil não tem lei. Entendi. Tem lei. Não, dependendo de tantos comensais, você tem que ter. E por quê? Porque é colhida uma amostra no início, no meio e no final da preparação. E tem você armazena essas amostras dos alimentos que são servidos durante 1 mês. Se alguém comer, passar mal e quiser processar o restaurante, você tem a prova. Tá. E você tem todos os aspectos que o nutricionista ou técnico em nutrição, que também existe o técnico em nutrição. Muitos restaurantes utilizam só o técnico em nutrição para poder coordenar essa parte toda de coleta de amostras e tal. Mas a parte de higienização e manipulação dos alimentos, o nutricionista tem que estar sempre de olho. Você sabe, bom, 2 coisas. Primeiro, eu frequento alguns restaurantes e pelo menos um dos que eu frequento, eu vejo a pessoa, ela vai lá com aquela máscara e tal, não sei o quê, com luva e tal, cabelinho preso e tal. E vejo a pessoa colhendo a amostra. Tá, muito bem. Agora, já que você disse que isso é lei, se houver uma fiscalização da vigilância sanitária e não tiver nutricionista no restaurante, ele pode ser passivo de multa? Multa. Também em todo restaurante tem que ter um manual de boas práticas. Mas tem que estar presente. Tem que estar presente. Ou a nutricionista ou o técnico, pelo menos. Tem que estar presente e tem que seguir esse manual de boas práticas. Nesse manual de boas práticas é colocado todo o ritual, desde que o funcionário entra no restaurante, como que deve ser a higienização dos alimentos, tem que ser separado por locais diferentes, utensílios separados. Então, quem está fazendo a salada está mexendo com a salada. A tábua e a faca de corte da salada não pode ser a mesma de quando a parte que o cozinheiro que está cortando a carne vai usar. Na sua casa você faz são assim? diferentes. Faço. Aqui na Flor eu faço assim. Eu tenho as minhas tábuas de cores diferentes e eu utilizo diferentes. Exatamente. Justamente. Contaminação cruzada. Por exemplo, quando o paciente vai passar comigo, a primeira conduta, qual foi a última vez que você tomou vermífugo? Vermífugo? Eu dou para o meu filho, mas eu não tomo, mas está errado.
Todos nós somos passíveis a pegar vermes. Por quê? Porque você não sabe se o cozinheiro que você acabou de pagar, sei lá quantos reais num prato, se ele saiu do banheiro, se ele lavou as mãos de maneira correta e se ele não manipular o alimento, ele não cortou a salada com a faca da carne crua ou na tábua que estava sendo utilizada pela pessoa que estava fazendo um frango. Então, contaminação cruzada existe, é uma realidade. Bom, mas também vamos entender, hein? E vermes, todos temos. Mas cuidado, porque você está ouvindo aqui a doutora Estela, daqui a pouco você vai ficar imóvel, não faz mais nada, porque tem muita coisa aí, mas é importante demais. E eu sou assim, tão enjoado quando eu gosto de mão. Por exemplo, quando você vai entrar você vai abrir a porta da cozinha da sua casa, que eventualmente dá ali para o quintal. Vamos supor, tem muitas cozinhas que não tem porta que dá para o quintal. E você só vai na cozinha se você tiver que ir à cozinha mesmo. Não tem saída. Eu acho muito legal isso aí. Mas tem algumas que dão para o quintal. Aí você vai ao quintal, você faz uma série de coisas. De repente, um afago ali no cachorro, por exemplo. Aí você entrou, colocou a mão na maçaneta, aí depois você vai lá, lava a sua mão e tal, e não sei o quê. Mesmo que você vá ao quintal depois sem mexer em nada, mas você colocou a mão na maçaneta, ela já está contaminada, já está suja. Exatamente. Então, mas exatamente. Também se a gente for fazer tudo isso aí, a gente não vive, né? Mas vamos lá. Mas tem os exames também, que, por exemplo, eu sempre indico que o paciente passe uma vez ao ano com seu médico, seja o pediatra ou clínico geral, é importante você fazer exames. Tem os exames de fezes, mas um bom nutricionista geralmente começa passando um vermífugo, que pega desde ascaris lumbricoides, aquelas minhoquinhas bem pequenininhas, aos vermes pequenos, até Taenia solium, Taenia saginata. Isso é uma precaução, então é uma prevenção para que você não tenha nenhum tipo de problema e depois você entra com probiótico. Então você coloca bichinhos benéficos para o seu organismo se restabelecer. Bom, conversando aqui com a Estela, ainda estava falando do currículo, né? Ela trabalha em São Paulo e em Campinas, em clínicas médicas. É NutriChef, faz o programa da Flor, né? O programa Versátil atual. Também trabalha na Século XXI, enfim. É uma pessoa extremamente ativa, né? Das meia-noite às 6 dá para dormir, né? Dá para dormir, dá para dormir. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho, claro que a gente tem toda essa preocupação, né? Mas vamos falar um pouquinho especificamente agora de alguns legumes, de alguns cereais e tal, que a gente está falando muito em comida saudável e tal. Para se comer de maneira saudável, você não precisa ser rico, né? Não. Aliás, não a comida, pelo que você falou, uma das mais saudáveis é a comida do brasileiro. É a comida do brasileiro e a comida que Deus nos deu, o alimento que nasce da terra. Se você tiver na sua casa uma hortinha que contenha salsinha, cebolinha, hortelã, todas as ervas aromáticas, que você faça disso o seu tempero. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua família. Evitar aqueles caldos prontos, sabe? Realçadores de sabor. Sim, sim. Então, isso tudo que a indústria veio nos proporcionar não nos agrega saúde. Muito pelo contrário. Muitos desses alimentos, dessas hortinhas, que você pode fazer na sua casa, até mesmo numa lata de leite. Ou numa garrafa PET, uma garrafa PET. Tem tantas coisas aí. Até mesmo quem mora em apartamento, num vasinho, consegue ter a sua própria hortinha. Então, assim, é importante porque a gente consegue proteger o nosso corpo. O seu sistema imunológico fica muito melhor quando você volta ao slow food, a alimentação da vovó, em que era uma preparação mais saudável, em que utilizava cebola, alho poró, as hortaliças. Então, comer alface, rúcula, agrião, escarola, chicória, espinafre é importante para a nossa saúde. As hortaliças são fundamentais para quem quer ter saúde de verdade. Muito importante. Bom, vou falar um pouquinho do ovo. O ovo contém muita proteína, mas eu pergunto a vocês, já me disseram isso. O ovo que nós comemos, esse ovo de granja, falam muito dos hormônios que dão para os bichinhos, né, para as galinhas, e que ela fica confinada, enfim. Esse ovo, ele é saudável? Esse ovo é saudável. É óbvio que quem pode ter uma galinha em casa, melhor.
Então, eu sempre prescrevo os ovos caipiras. Então, são aqueles em que existe um outro tipo de tratamento, em que o bicho, ele cresce naturalmente, sem a inserção de antibióticos, sem nada para o bicho crescer. Então, nenhum tipo de ração industrialmente feita. Então, assim, o grão mesmo do milho. Então, isso é mais importante. Agora, se você só consegue comprar um ovo como a maioria das pessoas, não tem problema. É melhor você comer esse ovo do que você comer nuggets, do que você comer um alimento que é feito. Exatamente. É muito melhor. Muito melhor. Tudo que nós pudermos fazer sempre vai ser muito melhor. Quando você falou da batata frita, a batata é um alimento saudável, imagino. O que estraga é a fritura, é isso? O que estraga é a fritura e, na verdade, não é que a batata seja um alimento saudável. Ela é um legume. O legume tem... A gente tem, para vocês em casa procurarem, procurem na internet, tabela de índice glicêmico dos alimentos. Então, cada alimento tem um valor chamado índice glicêmico, que é o carboidrato, o açúcar, esse nível de açúcar que entra na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, nós temos legumes que têm baixo índice glicêmico, legumes que têm alto índice glicêmico. E a batata está onde? A batata está no alto índice glicêmico, equivale quase a um pão francês. Então, quando esse alimento entra rapidamente na sua corrente sanguínea e entra em grande volume, é um alto índice glicêmico. Então, para a nossa saúde, o que é que a gente indica? Reduza a quantidade de carboidrato, utilize apenas aqueles carboidratos com baixo índice glicêmico. Que são aqueles alimentos que nascem acima da terra, as hortaliças que nascem acima da terra. Então, por exemplo, tomate, abobrinha, pimentão, pepino, espinafre, escarola, brócolis, couve-flor, berinjela, palmito. Então, a gente vai... Alface, beterraba, cenoura, a mandioca, eles já têm alto índice glicêmico. Lógico, nós temos uma quebra aí, por exemplo, a batata doce é melhor do que uma batata comum, do que uma batata inglesa. Por quê? Porque a batata doce... Mas não é melhor do que um brócolis, por exemplo? 1000 vezes melhor um brócolis do que a batata. Porém, a batata doce, ela tem maior quantidade de fibras, assim como a abóbora japonesa. Ela também tem alta quantidade de fibras. Isso faz com que esse alimento entre vagarosamente na sua corrente sanguínea. Só que tem momentos específicos para você consumir. Então, por exemplo, pré-treino, que você precisa de carboidrato, numa quantidade um pouco maior, mas que você precisa para você praticar essa atividade, batata doce é indicado. Ou então pós-treino, você acabou de treinar muito, pós-treino você pode consumir. Isso vale para aquelas pessoas que são pré-diabéticas, para aquelas pessoas que são diabéticas, para aquelas pessoas que querem emagrecer, para aquelas pessoas que querem evitar câncer, para aquelas pessoas que querem evitar as doenças crônico-degenerativas. Reduzir a quantidade de carboidrato com alto índice glicêmico e médio. Procure sempre os alimentos com baixo índice glicêmico. Isso vai favorecer a sua saúde. Inclusive as frutas. Então, também a gente tem as frutas com alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Então, a gente deve priorizar aquela que entra vagarosamente na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque a sua glicemia será sempre estável. Então, a sua insulina não vai ser requisitada. Você não vai precisar utilizar muita insulina, por exemplo, quando você come um doce. Quando você come um doce depois do almoço, que muitas pessoas criaram esse hábito, que é errado, porque você já se alimentou, você já fez a sua refeição principal. E depois você fala, preciso de um café, eu até aceito, porque você pode estar com um pouquinho de sono, tomar um cafezinho, tudo bem. Agora, o doce, seu estômago já está ocupado, você ainda vem com doce e ainda você precisa de água, aquele alimento duplica ou triplica dentro do seu estômago. Então, cada vez mais você vai precisar comer mais para ficar saciado. Então, não faça isso. Muito bem. Saindo daqui, vamos marcar uma consulta, porque eu já vi que eu estou fazendo quase tudo errado. Mas a gente vai conversar. Bom, já estou entrevistando aqui a Estela Hermann. E olha, doutora Estela falando bem, né? Acho que faltou isso aqui para ela ser médica, hein? Impressionante. Acho que só o mesmo diploma, porque tem um conhecimento profundo. Você pode acompanhar a Rede Família pelo aplicativo também. Não só pela televisão, não só pelo site, redefamilia.com.br, mas também pelo aplicativo. Baixe aí no seu smartphone o aplicativo da Rede Família. Você tem um Android? Ótimo. Tem um iOS?
ótimo. iPhone, tudo bem. Baixou o aplicativo, você acompanha em tempo real toda a programação da Rede Família, tá bom? E também pelo site, você navega, se informa, ok? E a gente brincou, né? Da meia-noite às 6 dá pra dormir, mas eu já sei que até 6 já tá trabalhando. 5h50 já tô terminando a lancheira das crianças e levando pra escola. Casada, quantos filhos? Casada. Tenho 3 filhos, meus filhos, 3 meninos, João, Francisco e Guilherme, 8 anos, 6 anos e 2 anos. E tenho 2 enteadas de 15 anos, a Catarina e a Carolina. Olha, que maravilha. Então é uma família grande. Muito bem. É aquela família que quando você chega no restaurante, todo mundo nota. E quando você vai embora, todo mundo fala, graças a Deus, aquele barulho todo, aquela coisa, que molecada, meus filhos são assim, da pá virada. Mas normal, meu sogro dizia, é melhor você ver sangue caindo, sangue escorrendo do que baba caindo. Então ele tinha razão, né? Verdade. Quando a criança está agitada, e eu até atendo criança também no meu consultório, eu crio uma rotina de brincadeiras, porque hoje em dia fica todo mundo só assim, ó, no dedinho. Tablet ou iPad, enfim, fica todo mundo só no computador, game. Criança é criança, tem que brincar. Tem que fazer aquilo que a gente fazia, brincar de amarelinha, pique-pega, esconde-esconde, pular corda. Então, isso é importante. Ter atividade física é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Estela, bom, e também quando você vai ao restaurante, né, é uma alegria total. Só na hora, porque são 5 mais 2, 7, só na hora de pagar a conta sim. É que é um pouco mais complicado. Vamos falar assim de... Primeiro, as pessoas te procuram para ter mais saúde ou para emagrecer? A maioria para emagrecer. Para emagrecer. Mas algumas pessoas, mínimo do mínimo para aumentar o peso, que às vezes a pessoa é muito magra e não consegue aumentar o peso. E há uma outra porcentagem, uns 30%, para realmente aprender uma alimentação saudável. Tá. Então, como eu fiz a gastronomia, após em padrões gastronômicos, eu sempre, como às segundas-feiras nós nos encontramos aqui nos bastidores, eu sempre crio receitas saudáveis e saborosas. Então, eu faço muito sabor, só que eu enxugo com a nutrição. Por quê? Porque comer bem é gostoso. Comer saudável é maravilhoso. Sim. É comida de avó. Só que a gente utiliza algumas outras técnicas que às vezes a sua avó não sabia. Então, a gente vai aprimorando isso tudo. Então, mas não tem segredo. Não, eu concordo com você. Aliás, eu sempre digo o seguinte, né, que se a gente comesse só para matar a fome, para se alimentar, assim, acho que nós não teríamos obesidade, mas acontece que comer é gostoso. Você falou, por exemplo, do doce. Ainda mais as pessoas que são pré-diabéticas. É interessante. Muitas pessoas que durante a vida toda pouco deram importância para o doce, quando vão a médico, descobrem que estão pré-diabéticas, parece então que não, mas eu queria comer um doce, eu quero um doce. Exato. Então, deixa eu perguntar para você. Tudo bem, quem é pré-diabético ou diabético, o doce é complicado. Embora haja também hoje muita alimentação para diabético. Sim. Tá certo? Mas qual seria o momento para se comer um doce que menos mal fizesse para a pessoa? Você falou que depois do almoço é terrível. Sim. Mas qual seria o melhor momento? Praticou uma atividade física. Ou então vai praticar uma atividade física, come e vai praticar atividade física. Você vai queimando Você vai ali. queimar. Por que quando a gente era criança, principalmente a nossa, né? Eu sou de 80. Você é de 80? Eu sou de 80, mas eu brincava muito. Então, assim, criançada menina, você é de 80, época... eu sou de 55. Tá olha só, mas você tá novo também. Você fala nossa como se nós tivéssemos a mesma juventude. Brincava. A atividade física é importante até na nossa fase adulta. Então, é importante você ter essa atividade física regular. E quando a gente brincava, a gente não engordava. Criançada, quantas vezes mãe dava, ou fazia bolo caseiro e dava, Sim. enfim, e a gente não engordava. Hoje em dia não. Por quê? Porque a todo instante você está ofertando alguma coisa. Às vezes o pai, como... olha, você vai ser bonzinho, eu vou te dar um picolé. Você vai ser bonzinho, vai ganhar um biscoitinho. Faz a moeda de troca, Faz né? a moeda de troca, o que não é Agora, correto. Bom, então o doce pode eventualmente comer logo após ou antes de fazer uma atividade física? Isso, melhor isso. Melhor ou antes então, até. por exemplo, vai escolher um doce, escolha aquele com baixo índice glicêmico, as frutas vermelhas. Então você pode fazer um iogurte com frutas vermelhas. Tem a proteína e as frutas vermelhas têm baixo índice glicêmico. É pudim de leite condensado. Pudim de é leite gostoso. condensado. Então, de vez em quando, vai praticar atividade física, depois comer um pudim. Bem. Pronto. Aí, então, bom. Muito Melhor. bem.
Frutas, vamos falar das frutas. As frutas. As frutas, elas têm açúcar, mas o açúcar da fruta que vem ser... É a frutose. A frutose. Isso. Mas que para o diabético também é problemático ou não? Também é problemático, por isso que tem que ter a quantidade certa e o momento certo. Então, quando você oferta a fruta, é importante você, de repente, acrescentar alguma fibra. Se for, vamos supor, um mamão. Eu sou apaixonada por mamão, meu intestino é preso, então eu gosto de comer o mamão. Acrescente granola sem açúcar, acrescente aveia em flocos. Por quê? Porque vai fazer com que esse mamão entre um pouquinho mais devagar do que ele entraria se ele fosse só o mamão. Então, dependendo da fruta, por exemplo, um suco de laranja ou comer uma laranja com bagaço, aquela parte melhor, branca. não é? 1000 vezes melhor comer do que o suco. Do que o suco. Muito bem. Então, a gente vai priorizando isso. E também tem o índice glicêmico das frutas, em que as frutas vermelhas, então, morango, amora, framboesa, mirtilo, entra também o kiwi, elas têm baixo índice glicêmico. Então, entra devagar na sua corrente sanguínea porque tem menor quantidade de açúcar. Bom, então vamos lá, doutora, eu acordei. Faz uma refeição o dia todo para mim, vai. Vamos lá, uma refeição. Você acordou. Acordei. Tomou uma xícara de café. De acordar a dormir. Perfeito. Então, uma xícara de café, não sei se você toma. Tomo. Um ovinho mexido ou uma omelete. 4 por dia, de manhã. Ovos. 4 ovos? 4 ovos. Eu já não colocaria Quentes. 4, colocaria 2 ovos. 4 já tá muito. Então, 2 ovinhos mexidos. Isso porque Isso médico falou para eu comer 4. Não, tudo bem, mas você pode comer à noite também. Tá. Ou à tarde. Então, come o ovinho mexido, pode ter um queijinho para ter mais sabor, pode branco. fazer na manteiga, uma ponta de faca de manteiga. Queijo branco. Não tem problema. Pode ser até o queijo amarelo, não é o problema. A gente não engorda pela cor do queijo, a gente engorda pelo excesso de carboidrato. Tá. Isso é importante. Criou-se uma história sobre a gordura, então a gente tem muito medo da gordura, só que o que faz a gente engordar não é a gordura, e sim o carboidrato. Quando a gente excede a quantidade de carboidrato, somos bioquimicamente diferentes. A quantidade para você é uma, a quantidade para mim é outra. Tá. Mas só para continuar o raciocínio. Então, café da manhã, uma xícara de café, o ovinho. Passado 1 hora, você vai tomar um copo d'água. Mas não come pão, nada, então? Não, nada de pão. Nada de Nem pão. integral, Pior horário do dia para comer pão é de manhã, porque o seu cortisol tem que ter um equilíbrio. E quando você não consome, ele consegue ficar equilibrado. Quando você consome, seu cortisol vai lá em cima. Seu cortisol estando alto, você não consegue emagrecer. Você começa a engordar. E vira uma cadeia terrível. Bom, tudo bem. Então, não gostei muito, mas eu vou fazer. Então, o café, o ovo, não come pão, não come nada. Isso, nada, não. E nem uma fruta, Você pode comer, se você quiser, tomar uma xícara de café, o ovinho, come uma fatia de abacate, por exemplo. Abacate, ok. Abacate, o coco, perfeito mamão também. Com granola. Uma fatia de mamão, pronto. Mas nada grande, uma coisa. Nada grande, uma fatia mínima. Fez o seu café da manhã, passado 1 hora, toma um copo d'água. Passado 1 hora, você vai comer, vamos supor, se você for treinar, uma banana e pode treinar. Vai treinar, voltou do treino, se você fizer um treino de musculação, é indicado um whey protein ou então uma meia barrinha de proteína, para você ter uma quantidade de proteína, para você ajudar na reconstrução da fibra muscular. Tá. Aí, passado mais 1 hora, você bebe um copo d'água, passado 1 hora, você come umas oleaginosas. Então, castanha, amêndoa, amendoim, uma quantidade específica. Tá. Você não vai pegar um potinho e comer. Não, você vai comer uma castanha do Pará, por exemplo, já é o suficiente. Aí, passado 1 hora, bebe água, passado 1 hora, o almoço. Almoço é importante. Prato de salada. Então, aqui na Flor, sempre quando eu costumo sempre frisar e lembrar, salada sempre. Então, um prato com alface ou agrião, alface ou rúcula. Por que hortaliça verde escura? A hortaliça verde escura deve estar presente ou na salada ou na verdura cozida, porque ela protege os nossos olhos do câncer degenerativo macular. Às vezes a pessoa começa a ter catarata, começa a ter problema dos olhos, fala, é velhice, não é não. Quanto de verdura escura você comeu? Pouco. Não é só a cenoura. Muito pelo contrário, a verdura escura é primordial para a nossa saúde. Além disso, a quantidade de fibras ajuda na nossa corrente sanguínea também. Nós terminamos o almoço. Quase. Quase terminamos o almoço, então daqui a pouquinho a gente volta para almoçar, tá bom? Tá bom. Querida, me diga uma coisa. Bom, a gente estava almoçando, né? Paramos o almoço. O almoço, a salada, então. Vamos terminar o almoço. A salada, você começa pela salada, então 2 tipos de folha. O tomate sempre importante, licopeno. Tomate é legume ou é fruta? O tomate é um legume.
mas é considerado fruta. Em alguns autores consideram fruta. Sabe por que eu acho que tomate... Por que ele passou a ser chamado de fruta? Porque que tomate cereja é uma delícia. Tomate cereja é maravilhoso. É maravilhoso, né? Tem tomatinho pera. Bom, vamos lá. Então, o tomate e mais alguma coisa para complementar essa salada. Pode ser um carpaccio de abobrinha, pode ser um rabanete, pode ser uma cenourinha ralada, pode ser um pimentão, enfim. Sem misturar com carboidratos, só a primeira salada. Só a salada primeiro. Depois você vai para o prato principal. Então, você que precisa emagrecer, você que é diabético, tem que fazer a opção por alimentos com baixo índice glicêmico. Então, uma carne, então tem que ocupar praticamente aí quase que a metade do seu prato. A outra, quase que, vamos colocar assim, metade vai ser 2/3 do prato, você vai colocar verdura. Mesmo depois de ter comido a salada, coloca verdura. Você coloca verdura cozida e um pouquinho só de carboidrato. Então, por exemplo, o arroz e feijão. Eu adoro meu arroz e feijão. Coma uma concha de feijão e uma colher de sopa de arroz. Para quem precisa emagrecer. Sim, para quem precisa emagrecer. Meu prato é assim de arroz e feijão. Ou então eu como arroz, feijão e macarrão. Gente, 2 carboidratos não. Ou então, minha mãe fez um peixinho com purê de batata e arroz e feijão. Se você vai comer o purê de batata mais o arroz e feijão, reduza a quantidade de todos. Faça menu degustação. Bom, Estela, vamos lá, senão a gente vai terminar aqui, não vai dar tempo de jantar. Tudo bem. Então, acabamos de almoçar. Aí fez o almoço, passado 1 hora a água, sempre importante. Por que eu estou falando da água? A hidratação deve ser constante. Nossa célula precisa de água e deve ser desde a hora que você acorda até umas 2 horas antes que você vai dormir. Não adianta tomar 3 copos d'água de uma vez. Tem que ir pausado e você vai separado. Por quê? A sensação de sede já mostra que seu corpo está desidratado. Então não é interessante. Então a cada 1 hora, intercalado às refeições, você bebe água. Muito bem. É importante. Então, passado 1 hora, 2 horas que você fez o seu almoço, você come uma fruta de baixo índice glicêmico. Pode ser um kiwi, pode ser um morango, pode ser... Maçã é médio índice glicêmico. Tudo bem, uma maçã verde, vamos supor. Passado 1, 2 horas, você pode tomar um iogurte. Ou, eu não gosto de coisa doce, eu não tomo iogurte de jeito nenhum. Coma tomatinho cereja, coma pepino, coma... isso bem. É importante para quem quer emagrecer. Depois nós vamos jantar. Depois vem o jantar e também, se você tiver treino ou não, isso vai depender também, o nutricionista vai conseguir fazer uma dieta específica para você. O jantar, prioridade, verdura. Verdura e proteína, sem carboidrato. Salada? Só os carboidratos de baixo índice glicêmico, sim, sem dúvida nenhuma. Uma salada. Então, eu gosto de sopa. Então, faço uma sopa com bastante verde. Salada pode exagerar ou tem que ser comedida? Salada pode exagerar, desde que não tenha os alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo, como cenoura e beterraba, ou batatinha, ou mandioquinha. Isso não. Muito bem. Jantou, dá para ceiar ainda? Dá para ceiar. Se você está acordado até mais tarde, passado 1, 2 horas, você pode tomar um chá, pode comer um queijinho, pode comer um tomatinho, pode comer isso aí que uma normalmente oleaginosa, não você tem problema. Passa para os seus pacientes, os seus clientes e tal, que querem ter uma alimentação saudável, que querem perder peso e tal. Perfeito. Agora, você libera um dia para ele fazer o que ele quiser? Depende. Depende de cada um. Depende de cada um. Por exemplo, não o dia todo. Se você estraga o seu dia todo, a semana inteira que você se esforçou, que cada refeição você fez bem feita, vai por água abaixo. Uma refeição. Então, ao almoço ou jantar, eu vou ter um casamento. Tudo bem, vá no casamento, eu vou ter uma festa. Vá na festa, mas eu oriento sempre. Tá. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica. Vocês que gostam de cerveja, gente, presta bastante atenção. Demora 10 dias para sair do seu corpo. Entre cerveja, caipirinha, whisky e outras coisas, fique com o vinho, fique com a caipirinha, fique com o whisky. Cerveja demora 10 dias. Mulherada que gosta de tomar cerveja, aquela barriguinha do lado, não tomem cerveja. Deixa para momentos muito especiais. E beba sempre com água. Toma cerveja, faça esse teste você. Entre uma cerveja e outra, você toma um copo d'água. Você não consegue beber aquela quantidade que você estava acostumado. Você começa a beber menos. Por quê? Porque a água hidrata. A cerveja, no momento, passa aquela sensação de diurese. Então, eu vou sempre ao banheiro, tomo cerveja, tal. Não, negativo. Seu corpo, depois você vai ver a consequência. 10 dias para sair do corpo? 10 dias. Mesmo quem pratica exercício? Mesmo quem pratica atividade física. Tá vendo? É tóxico para o nosso corpo. Praticamente a sua célula não foi feita, né? Para essa bebida. Olha aqui, Vou perguntar para a Estela o seguinte. Ela disse que não se pode ficar, digamos, um período de 6 horas sem comer.
Ela vai explicar já já por quê. Mas se você não puder comer um alimento saudável nesse intervalo, eu gostaria de saber o seguinte: quem come um alimento que não seja tão saudável nesse intervalo é melhor do que ficar sem comer? Não. Tudo bem, de 2 em 2 horas, tal, se alimentando, mas aí não tem jeito. Eu estou num lugar, não tenho como me alimentar. Eu vou ficar 6 a 7 horas sem comer. Mas eu tenho ali, sei lá, sabe aquelas pipocas feitas, enfim, algum produto ali. Coma, é melhor você comer. É melhor comer, não é tão bom do que ficar sem comer. É melhor você comer. É. O problema quando você fica em jejum é que seu corpo muda a chavinha e seu corpo começa a acumular energia no formato de gordura. Então, quando você fica horas a fio em jejum, seu corpo não entende muito bem, é como se você estivesse em guerra. Então, é preferível consumir um alimento que não seja, às vezes, saudável do que você ficar horas a fio em jejum. Porque o jejum, depois de 3 horas e meia, 4 horas, você tem algumas consequências. Seu corpo começa a utilizar, depois do glicogênio hepático como fonte de energia, ele vai para a sua massa magra. Então, quando você fica 4 horas e meia, e a partir daí mais, seu corpo começa a depredar músculo como fonte de energia. E isso gera algumas consequências para algumas pessoas. Dores de cabeça, enxaqueca, sonolência, irritabilidade, sensação de mal-estar, estresse, muita celulite. Por que celulite? Porque a gordura, ela é intrínseca ao músculo. Se eu estou perdendo massa magra, a gordura vai ficar mais aparente. Então, assim, não fique horas a fio em jejum. Programe-se. Crie uma rotina saudável. Tenha snackzinhos no carro, dentro da bolsa. Então, é importante se programar. Até mesmo uma castanha do Pará salva. Então, assim, é fundamental. Damasco seco, frutinha seca, que às vezes não tem aonde você carregar. Então, pequenos compartimentos você consegue ter. Já vale a pena. Estela, hoje a gente está falando assim de uma maneira geral da nutrição, mas seria muito interessante que numa outra oportunidade, se você puder voltar ao programa, que você fale especificamente de determinados alimentos que podem ajudar determinadas anomalias e tal, né? Eu já ouvi muito falar o seguinte: claro que você também pode ser um dito popular, como uma maçã por dia e não visite nunca um oncologista. Não sei se tem a ver ou não, mas enfim. Eu sempre fui apaixonado por maçã. Aliás, eu sou apaixonado por fruta. E o grande detalhe é o seguinte: eu acho que eu exagero em fruta, porque fruta também engorda, né? Também engorda, tem frutose, vira um carboidrato como outro qualquer. Tá. Por falar em carboidrato, teve uma onda, uma época, de que a dieta da moda era a dieta zero carboidrato. Não se comia carboidrato de jeito nenhum. Me fala um pouquinho dessa dieta. A dieta que a gente pode dizer... A dieta hoje, essa dieta foi... na verdade, ela foi modificada, melhorada, tornou-se a dieta low carb. A dieta do Dr. Atkins, dieta da proteína, ela teve um efeito muito prejudicial porque era simplesmente nada de legume, nada de verdura, era muito drástica, só mais carne, e gordura, né? Obrigava e a comer gordura, exatamente. A comer gordura. E hoje a gente vê que, por exemplo, muito melhor do que esse método do Atkins, a dieta low carb, a gente tem 3 tipos de carboidrato. Então, a gente tem o carboidrato simples, o carboidrato complexo e o carboidrato íntegro. Esse carboidrato íntegro é são aqueles alimentos, aquelas hortaliças que nascem acima da terra. Então, isso faz com que esse alimento tenha baixo índice glicêmico. Então, a abobrinha, o pepino. Gente, eu estou morrendo de fome. Se mata num macarrão de abobrinha, vai no meu Instagram, Dieta da NutriChef, ou você não tem o aplicativo Instagram, coloca no Google Dieta da NutriChef, meu Instagram é aberto, todas as receitas que eu faço, eu escrevo o modo de preparo, ingredientes de fáceis, até mesmo você que nunca cozinhou, quase vire o botão do fogão e tal, é muito explicado. Então, quando a gente utiliza esses carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os íntegros, a gente tem o carboidrato, porém a gente não tem zero, a gente tem um carboidrato que tem qualidade, que vai te fazer bem. Por que vai me fazer bem? Porque eu vou estimular o seu corpo, através desse carboidrato de baixo índice glicêmico, a utilizar a gordura como fonte de energia associada a esse carboidrato. Agora, se você come uma pizza, se você come um monte de arroz e feijão, se você come muito pão francês, o que vai acontecer? A sua gordura vai continuar lá. Ela não vai ter estímulo nenhum para ser utilizada como fonte de energia. Então, quando você prioriza esse carboidrato de baixo índice glicêmico, que são as dietas low carb,
você está melhorando, você está otimizando o seu organismo. Você acelera o seu metabolismo. Mas não significa que nunca vai poder comer uma pizza, Sim, vai uma poder uva, comer, vai poder comer, só que tudo tem a quantidade e o tempo certo. Então, o que consiste a reeducação alimentar? Tempo, quantidade e qualidade. O nutricionista faz o aumento da frequência das refeições, a redução do volume de alimentos e a duplicação da qualidade da sua alimentação. Então, é importante você saber que o que faz bem para a vizinha, às vezes não faz bem para você. Então, comprar uma revista escrito chape a barriga em 10 dias, gente, isso não existe. Procure um nutricionista. Quer dizer que, então, uma cerveja, aquele torresmo com gordura, depois uma feijoada, tá proibido? Não está proibido. Não está proibido. Não está proibido. Você toma um suco detox no dia seguinte, faz uma dieta boa e está tudo certo. Pratique atividade física. A gente tem que ser feliz nesse mundo. E se você gosta de comer feijoada, coma. Só que saiba o momento certo de comer. Não pode comer saiba todo dia, toda quarta e todo sábado, né? Isso não pode fazer, exatamente. né? Não faça as refeições todas assim deste jeito. O mundo, você não está aqui para comer. O alimento é o combustível do seu corpo. Então, priorize aqueles bons alimentos, consuma os melhores alimentos, porque a sua saúde depende disso. Stella, você fala muito bem, muito gostoso. Obrigada. Agradeço demais. Foi um prazer enorme. Não conhecia o conteúdo efetivo que você tem aí. Parabéns. Fiquei Obrigada. muito feliz. Tenho certeza que o meu telespectador ficou muito feliz também. Se alguém tiver alguma pergunta também para um próximo programa, ficarei muito feliz em ajudar. Legal. Tá aí também a sua fanpage, né? Ótimo, o pessoal entra ótimo. lá e tal. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. Olha, gente, tá vendo? Aprendeu a comer isso aí? É isso aí. Já dizia meu velho e querido pai, você pode comer de tudo, porém não tudo de tudo, tá certo? Isso é muito importante. Conversei com a doutora Stella Freire Hermann, nutricionista. Foi uma entrevista deliciosa aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram, como eu também gostei. Amanhã tem o Esporte Campeão, hein? Vou apresentar às 11h30 aqui na Rede Família, tá bom? Hoje é sexta-feira, dá licença. Vamos afrouxar aqui o nó da gravata. De uma próxima vez eu venho trazer um aperitivo saudável para você. Olha aí, que degustar. delícia. Então tá bom. Gente, saúde, paz, alegria, bom final de semana, ok? Vambora, querida. Foi ótimo. Adorei, tenho certeza que...